Olá, bom dia a todos. Bem-vindas, bem-vindos a mais uma live do nosso programa Café com Prosperidade. Este é um bate-papo semanal para você ficar na boa com as finanças. Eu sou Débora de Peta e eu te ajudo a sair do ciclo de endividamento e começar a viver com tranquilidade financeira, sem medo do futuro. Nossa, quem aqui vive preocupado com o futuro? Quem aqui já deixou de sonhar e nem se deu conta? Então, hoje o tema da nossa live é um papo de coração aberto, onde eu vou compartilhar algumas coisas que aconteceram comigo. E foi o dia que eu percebi que eu tinha parado de sonhar. Hoje eu quero falar sobre algo que pode estar, inclusive, acontecendo com você agora. E neste momento, você nem se dá conta que você deixou muitos sonhos para trás. Quantas coisas a gente não lembra mais que a gente desejava, que a gente queria, porque a gente vive para sobreviver, né? Para pagar contas, sem lembrar do que realmente a gente gostaria e queria para nossa vida. Então, hoje eu vou contar algumas coisas que aconteceram comigo e que depois eu percebi por que eu agi dessa maneira, por que eu deixei pessoas influenciarem a minha vida com as suas opiniões e por que eu parei de sonhar. Então eu quero saber de você, se você sente que você parou de sonhar também e qual sonho que ficou pelo caminho. E se essa live vai fazer um sentido para você, tá te trazendo sentido, você se identificou com esse tema, eu peço que você compartilhe para alcançar mais pessoas que também precisam ouvir isso. Quando eu parei de sonhar? Em 1999, o meu pai tinha ações da Telefônica, que na época no Brasil era algo com grande valor, porque o telefone era para ricos, né? Quem tinha telefone antigamente eram pessoas que tinham posse, porque era muito caro ter. Então teve todo aí um movimento e teve ações que foram compradas, o telefone demorava séculos para ser instalado, né? Era até motivo de comemoração quando a linha telefônica chegava na casa de uma pessoa de classe média baixa. Então, meu pai tinha essas ações, comprou as ações da Telefônica, que na época acho que era Telesp. Em 1999, R$700 seria mais ou menos hoje uns R$5.500, um pouco menos que isso. Então, é um dinheiro considerável. Para mim, principalmente, era muito dinheiro. Eu recebi, claro, meu pai deu para mim, eu não sei por que motivo ele me deu, mas ele me deu. Ele deu para mim. E o que aconteceu? A minha irmã, que é mais velha que eu, ficou muito revoltada, muito chateada com isso. E na cabeça dela, ela entendia que não deveria ser só meu, que a gente deveria dividir, que não poderia ser só meu. E aí rolou uma discussão, né? Aquela encrenca toda de irmãos que rola por aí. Quem sabe, quem tem irmão sabe, né? E eu falei que não. Eu falei, não, o pai deu pra mim, não pra você, né? Então, na época ela já fazia faculdade e aí o meu pai pagava a faculdade pra ela. E eu falei assim, ó, o pai paga a faculdade pra você, por que esse dinheiro não pode ser só meu? Enfim, resumindo, gerou todo esse clima com essa questão desse dinheiro que eu recebi da Telefônica. Eu não sabia o que eu ia fazer com o dinheiro, não tinha nem ideia do que fazer com o dinheiro. E aconteceu uma situação triste na nossa família, uma tia muito querida veio a falecer. Eu e minha irmã fomos até o hospital, né, dar um apoio e tudo para minha prima. Tinha que resolver as burocracias do enterro. A gente não quis deixar minha prima se preocupar com isso naquele momento, afinal ela tinha perdido a única pessoa que ela viveu a vida inteira, né? Eram só as duas. E eu e a minha irmã fomos resolver, então não tinha muita opção. Ou você pagava um valor menor, não tinha meio termo. Ou era um valor menor ou era um valor muito alto para você ter alguma coisa mais digna. E era mais ou menos em torno de R$600, o melhorzinho. E eu falei, tudo bem, eu tenho dinheiro aqui, né? Eu passo o cheque
E depois a gente conversa com todo mundo, com a família, com os irmãos, e depois as pessoas me devolvem, né? A gente divide a despesa. Só que quando chegou na hora, quase ninguém ajudou. Praticamente arquei com essa despesa sozinha. Não esperava que eu ia ter que fazer isso, mas eu fiz sem pensar. O dinheiro não tinha um destino para mim naquele momento. Eu não tinha um propósito para aquele dinheiro. E foi aí que eu percebi que eu deixava as circunstâncias e as opiniões dos outros decidirem o que eu ia fazer com o meu dinheiro. E sem perceber, isso também acabou afetando os meus sonhos. Quais outros sonhos meus ficaram pelo caminho? Eu queria muito aprender inglês e quando eu era adolescente, eu falei pro meu pai, e o meu pai sempre foi favorável a nos dar uma boa educação, né? Então a gente estudou em colégio particular, porque o meu pai fazia questão de pagar um bom estudo, não éramos ricos, não passávamos necessidade, não tínhamos luxo nenhum, mas o meu pai pagava escola para mim e pagou para os meus irmãos também. E quando eu falei que eu queria estudar inglês, o meu pai não pensou duas vezes e falou assim, procura que eu pago. Na época eu queria falar inglês, que eu começava a ouvir as músicas em inglês e eu queria entender o que falavam, o que eles estavam falando. Tinha boy band que eu era apaixonada e eu queria entender o que a música deles falavam. Só que passou o tempo e eu falei, nossa, mas eu queria morar nos Estados Unidos. E como que eu posso morar nos Estados Unidos e trabalhar lá? De repente, quando eu fizer a minha faculdade, eu vou fazer uma faculdade que envolva o inglês. Então eu pensei em vou fazer letras, ou vou fazer comércio exterior, de repente, né? Porque daí envolve a língua inglesa e eu posso arrumar um emprego, passou pela minha cabeça ser tradutora, intérprete, enfim, coisas desse tipo. Só que aí eu ouvi da minha irmã o seguinte, como você quer fazer letras? Você nem lê, eu não vejo você com um livro na mão. E aí aquilo me paralisou, eu falei, eu não leio, então isso não é para mim. Ou seja, eu aceitei que eu não poderia fazer faculdade de letras ou de comércio exterior, porque eu não era uma pessoa que tinha o hábito de ler, porque eu não lia livros. Então, eu deixei que isso se tornasse uma verdade na minha vida. Eu aceitei aquilo como uma verdade. E não tentei, desisti, né? Então, quando eu desisti deste sonho de fazer essa faculdade, eu desisti de fazer qualquer faculdade. Eu não sabia mais o que eu queria. Simplesmente morreu o meu sonho de estudar, de fazer uma faculdade. E também tive alguns namoros, alguns relacionamentos que... Qual era a perspectiva desses relacionamentos antes de eu conhecer o meu marido? Se resumiu ao que era comum que eu via na minha família. A mulher casava, tinha a sua casa e tinha seus filhos. Muitas nem casa tinha, né? Vivia de aluguel. Mas o meu sonho era, vou casar, vou ter minha casa, vou construir minha família. Mas aí eu falava, como? Com que dinheiro? Com essa pessoa não vai dar certo. A pessoa às vezes estava numa situação pior do que eu, ganhava menos que eu, não tinha perspectiva nenhuma. Ou seja, as pessoas que estavam comigo, que estavam ao meu redor, não me permitiam sonhar, não tinham perspectiva nenhuma do futuro. E eu fui absorvida por isso. Eu acabava sobrevivendo. Então, se eu não sei o que eu quero, qual é o sentido, então, de eu estar aqui? Trabalhar e pagar contas, né? Então, eu não sei exatamente quando eu parei de sonhar, eu só sei que eu realmente parei de sonhar. Então, depois que eu conheci o meu marido, aí sim, eu comecei a enxergar diferente, porque ele era uma pessoa que pensava no futuro, que pensava em ter algo a mais. Antes eu estava cercada de pessoas que diziam que eu não era capaz, que aquilo não era para mim,
E nos meus relacionamentos eram pessoas que não sonhavam, que não falavam sobre futuro, não falavam sobre sonhos. Então hoje eu entendo que eu me deixei influenciar muito pela opinião dos outros e deixei que as pessoas decidissem por mim, né? Eu não tinha direito de sonhar. Eu tinha que trabalhar duro para ganhar dinheiro, para pagar a conta. Então eu quero saber se vocês se identificam com isso, se isso aconteceu com vocês ou acontece até hoje. Vocês deixam de sonhar porque acreditam que precisa sobreviver, precisa trabalhar para pagar boleto? Então, quando a gente só vive para pagar contas e resolver emergências, apagar incêndio, a gente se convence de que sonhar é um luxo. E foi isso que aconteceu comigo. A falta de planejamento financeiro, principalmente, nos faz acreditar que não temos escolha e que é assim mesmo. Então a gente vive no conformismo, na síndrome da Gabriela. E agora eu vou falar aqui para vocês alguns sintomas de quem já parou de sonhar. Vamos ver se vocês se identificam. Aqui para mim é tudo 100% real e verdadeiro. Você sente que a sua vida é só resolver problemas e que nunca sobra tempo ou dinheiro para você. Já desistiu de um sonho porque achou que era impossível? Já disse para si mesma: "Ah, isso não é para mim"? Várias vezes. Quem aqui se identificou, comenta aqui. Sim, eu já passei por isso. Agora, a gente vai falar aqui alguns passos que você pode tomar hoje para voltar a sonhar e realizar. Para resgatar os sonhos esquecidos, primeiro passo: pegar um papel e uma caneta e escrever o que você já quis muito e desistiu. Então você vai voltar nas suas lembranças, vai usar a sua memória e vai escrever quais eram os sonhos que você tinha quando você era criança, quando você era adolescente, quando você era jovem. Você acabou desistindo pelas circunstâncias financeiras, pelas opiniões dos outros, pela falta de planejamento financeiro. Segundo passo: o dinheiro não é um obstáculo, mas uma ferramenta. Então, a gente tem que entender que a questão aqui não é a falta de dinheiro, e sim a falta de organização e clareza. Quando a gente não coloca um destino para o nosso dinheiro, um objetivo, serve qualquer coisa. E foi isso que aconteceu comigo. Quando você ganha um dinheiro que você não espera, você faz o que com ele? Eu não sabia o que fazer com o dinheiro. E aí, as circunstâncias levou esse dinheiro a ir embora, porque eu não tinha destino para ele. Então, é assim, quando a gente aprende a lidar com o dinheiro, a gente percebe que sempre é possível e sempre dá para você começar. Terceiro passo: criar um plano financeiro para os seus sonhos. Tem um desejo, tem um sonho? Estuda sobre ele, quanto tempo você quer realizá-lo, quanto você precisa investir para realizar esse sonho. Então faz um levantamento de tempo e dinheiro para você aportar nesse sonho. Então são pequenos passos que você toma hoje, que você decide tomar hoje, que vão criar e transformar a sua vida financeira com grandes mudanças para o seu futuro. Sem estudo, sem educação, a gente não sai do lugar. E a gente precisa buscar ajuda. Se a gente não tiver ajuda, apoio, pessoas no nosso ambiente que nos apoie, que nos incentive, que te mostrem que existe caminho sim para prosperar, que existe um caminho sim para você virar a sua vida, transformar a sua vida financeira. Não ouvir as pessoas que vão falar que isso é difícil, que isso não é para você, que a vida é dura, que você tem que trabalhar muito, que é assim mesmo. Ficar parado esperando um milagre cair do céu não ia mudar a nossa vida. Foram muitos aprendizados, não foi de uma hora para outra, não foi do dia para a noite, mas a gente encontrou uma forma de construir a nossa prosperidade, graças à nossa educação financeira, graças à busca por mais conhecimentos. E eu estou aqui hoje para ensinar mulheres a recuperar os seus sonhos através da educação financeira, porque o dinheiro não é só sobre contas pagas,
é sobre futuro, segurança e possibilidades. Um dia eu acreditei que sonhar não era para mim, mas eu te falo o contrário. Nós estamos aqui, tem que ter um propósito maior e eu tô aqui para te ajudar através da educação financeira. E eu espero que vocês façam esses passos, coloquem no papel os sonhos que vocês deixaram, mas agora você já sabe mudar com um plano financeiro. Pode trazer de novo, reviver aí os seus sonhos e outros sonhos também que vão surgir. Mas você tem um sonho aí guardado, eu tenho certeza que sim, e que você pode realizá-los. Com educação financeira, com planejamento, com organização, com consciência, com atitude, construindo uma mentalidade vencedora, persistindo nisso. Então, os seus sonhos estão aqui, então coloca eles no papel, para você lembrar e começar a agir para realizá-los. Se essa live fez sentido para você, então compartilha com outras pessoas que também deixaram de sonhar e dar os primeiros passos para recuperar os seus sonhos. Então compartilha com alguém que você conhece e eu te vejo no próximo episódio do nosso Café com Prosperidade. Fiquem com Deus e até a próxima.